Resiliência, termo originado na física que está relacionado à propriedade que alguns corpos têm de retornar ao seu estado normal, mesmo após um grande impacto. De ter sido originado no campo da física, nós que estudamos a psique humana utilizamos o tempo todo o termo resiliência para explicar a capacidade que o indivíduo tem a nível emocional de lidar com grandes conflitos, de lidar com grandes impactos e sair tirando proveito de tudo isso. Sair mais prudente, sair um pouco mais preparado para a vida. E é sobre isso. Resiliência hoje, em termos sociais, é utilizado o tempo todo nos ambientes de trabalho, nos ambientes familiares e até mesmo nos ambientes religiosos, como uma característica que é fundamental ao indivíduo que tem inteligência emocional. Então, se você ouvir alguém dizer que você é uma pessoa resiliente, entenda que alguém viu em você uma característica muito positiva de alguém que, apesar de todos os conflitos, soube lidar e tirar proveito dessa situação de alguma forma. Não é uma tarefa fácil. Eu diria que dentro dos estudos da psicanálise, entender a resiliência como um comportamento capaz de fazer o indivíduo lidar com situações de conflitos sem reagir de forma negativa e saindo um pouco mais maduro de tudo isso, não é uma tarefa que caiba a todos. E é importante que tenhamos essa percepção de que, para que você seja alguém que se considere resiliente, você, de forma muito natural, vai precisar fazer um caminho que é o caminho do autoconhecimento. É o caminho de dentro que eu ando tanto falando sobre isso. Esse caminho que vai te levar, primeiramente, a interagir um pouco mais com as suas próprias emoções, com os seus próprios sentimentos. Interagir também um pouco com a sua história de vida, que, digamos, não é tão fácil assim. Muitos de nós tivemos histórias extremamente dolorosas e lidar com fragmentos de uma história cheia de marcas dolorosas não é uma tarefa fácil. Porém, a psicanálise diz que enquanto você não se abrir para tratar, conversar, falar sobre aquilo que de alguma forma te gerou dor psíquica no passado, provavelmente essa dor vai ficar alojada lá no seu inconsciente, mas ela está alojada na caixa preta, como nós utilizamos de simbolismo para dizer do inconsciente, mas infelizmente, apesar de estar guardada no lugar obscuro que você não tem acesso, você não estará isento de todas as informações que existem lá dentro. E essas informações geram para você, no dia a dia, alguns sentimentos que vão te travar na vida. Em outros vídeos, eu venho falando sobre isso. No vídeo sobre inconsciente, você vai entender um pouquinho mais. Se você se interessar, retorne lá e dê uma olhada nesse vídeo. E é muito importante, claro, que você se entenda como um indivíduo que não está relacionado apenas ao agora. Então, eu poderia dizer para você que para você ser um indivíduo resiliente,
você precisaria apenas trabalhar conceitos aqui na sua mente para que você consiga criar um certo autocontrole para você conseguir, em situações inusitadas de conflito, você conseguir se travar e não ter reações. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Claro, eu preciso te passar todas as informações sobre a resiliência, te dando condições de trabalhar em você essa característica que é muito positiva, mas de forma saudável. E eu diria para você que o melhor caminho para se começar a trabalhar a resiliência é a partir de um grande apanhado sobre a sua história. Zerar com o passado é você lidar com o seu presente de forma mais leve. Ter esse contato interno com as suas emoções, com aquelas dores que ficaram lá atrás, não é para que você fique reverberando tudo isso, mexendo em tudo isso e, de alguma forma, se autoflagelando. Não, a proposta não é essa. A proposta é meio que descarte de lixo. O lixo emocional, ele precisa ser descartado. Mas enquanto você carrega-o aí dentro, ele vai te dominar em situações de conflitos. Então, digamos que as pessoas que não conseguem pôr em prática a resiliência, assim, de forma tão bonita, tão orquestrada, seriam aquelas pessoas que estão, de alguma forma, inflamadas por dores lá de trás. Hoje nós temos usado muito o termo gatilho. Esse termo não é um termo da psicanálise, mas que está muito entrelaçado com todos os estudos da psicanálise. E eu vou utilizar esse termo para que você entenda um pouquinho melhor sobre o que acontece com você quando algo externo acontece e que te atrapalha de ser essa pessoa resiliente. Aconteceu algo do tipo: um pai bateu em seu filho em um ambiente público e você estava ali observando aquela violência contra uma criança inofensiva. Essa situação te deixou extremamente desnorteado, mexeu em você de forma tão grande a ponto de você ir para cima desse pai, empurrar, bater e tirar a criança, coisa que passou do limite daquilo que lhe cabia fazer. Mas eu diria que possivelmente você foi a criança que foi lá atrás agredida pelo seu pai ou por outros adultos. Essa criança que está aí dentro de você, ela de alguma forma foi ativada em você. E aí você naturalmente foi em busca não apenas de proteger aquela criança, mas em busca também de alguma forma de lidar com aquela dor que ficou lá atrás. E assim, você comprou uma briga para defender uma criança, mas também para defender a criança que um dia foi e que está aí dentro de você e que foi injustiçada. Então, as histórias que vivemos hoje, elas naturalmente geram um impacto sobre a nossa história. E aí é onde eu usei o termo gatilho para dizer para você. Gatilhos são disparados a partir de vivências que temos hoje. Claro, defender uma criança contra um adulto agressor é um ato nobre, mas existem formas muito maduras de lidar com situações assim. De alguma forma, acionando uma força policial ou, de alguma forma, pedindo para que outras pessoas entrem com você, para tentar segurar essa pessoa. Então, existem muitas formas de resolvermos essas situações inusitadas
que nós passamos no dia a dia e na vida. Quando temos esse passado tratado, naturalmente nós estamos livres para lidar com o presente, isentos de dores lá de trás. Claro, as situações em que vivemos e que foram dolorosas, elas não são apagadas da nossa vida. Elas estão lá na nossa história, mas elas não estão presentes mais como feridas. Elas são apenas cicatrizes. E sobre essa ideia do seu passado, do seu presente, e lidando com essa questão da resiliência, eu, como psicanalista, te digo que ser resiliente não é simplesmente uma obra onde você vai construir de forma consciente uma mente que controla e que tem autocontrole. Não, você sim vai precisar primeiramente ir lá atrás em busca da sua história, jogar fora todo o lixo e logo em seguida você começar esse trabalhinho que é o trabalhinho do autoconhecimento, de você entender como você funciona, como funcionam as suas emoções. Sentir medo é algo normal. Muitas vezes nós sentimos raiva. Quanto mais no dia a dia, na vida, nós lidamos com essa realidade sem que seja algo errado, algo que deva ficar no campo do escondido, nós naturalmente vamos ter mais facilidade de lidar. Porque uma vez que eu normalizo o sentir raiva, eu vou me preparar para todas as vezes que eu estiver com raiva. Como eu reajo? E aí eu crio de forma consciente mesmo estratégias para lidar com essa raiva, de forma que eu não respingue raiva nos outros, de forma inteligente. Lidar com as nossas emoções de forma inteligente é uma tarefa de pessoa resiliente. E sobre isso, nós precisamos ir construindo esse caminho, que é o caminho do autoconhecimento, do dar nomes aos nossos sentimentos, às nossas emoções, interpretar cada sentimento e emoção que em nós é mais forte e, a partir disso, trabalhar cada um deles para que cada um deles seja administrado por nós. Ser resiliente é isso. E eu te convido para entrar nesse caminho do autoconhecimento, da resiliência. Cada vídeo que eu produzo aqui é te conduzindo para tudo isso. Então, eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu aqui, se inscreva e comente também. Eu gosto muito de responder aí seus comentários. Até o próximo vídeo.